Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, é o seu sabadão Alvorada aqui para você, na TV Mundo Maior. Muito bom dia, telespectadora, telespectador, todos que estão aí ligados na TV Mundo Maior. Muita paz aí, muita luz. Começando então mais um Alvorada, e a gente quer mandar um grande abraço para os bastidores, para os trabalhadores que estão aí, né, por trás das câmeras, que estão aí, né, nas mesas aí de edição, na programação da TV Mundo Maior. E para começar aqui, aquele bom dia também para o nosso querido Edson Hamazaki. Bom dia, Edson! Bom dia, Nando, e bom dia, como sempre, específica. Nossa, muitas saudades de cada um de vocês, viu? Ouvintes, ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. A gente, antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui dos bons tempos em que a gente se encontrava ao vivo. Ainda que não seja ao vivo, um abraço muito forte em cada um de vocês e quero de novo renovar aqui o meu sentimento de muitas saudades mesmo por cada um de vocês, viu? Vamos lá, Nando? Saudade lá do cafezinho da Dona Maria, né, Edson? Não é? Uhum. Assim, encontrando aí nos bastidores da emissora, muito, né, gostoso, muito bacana. Muito bem, hoje nós vamos trazer aqui do livro Amigo, de Emmanuel, uma mensagem que se chama Indução e Ação. Então, que a gente possa fazer aí reflexões, que essas palavras possam ser como um espelho a refletir para nós, né? Por uma orientação que vem do nosso querido Emmanuel. Indução e ação. Entendendo a nossa condição de espíritos imortais, é justo se ter peça tolerância e paciência diante dos companheiros que a vida te confiou à direção e à intimidade. Então, são pessoas, né, Edson, que fazem parte do nosso convívio assim mais próximo, né? E todos nós somos, como ele fala aqui, espíritos imortais. Estamos ligados uns aos outros. Às vezes encontramos numa determinada reencarnação, às vezes na outra, às vezes na outra não, mas somos espíritos imortais e a tendência é a gente estar novamente com esses espíritos que hoje nos cercam, né, Edson? Aí. E antes de comentar o texto, eu vou tomar aqui a liberdade, gente, de indicar para vocês a leitura deste livro, né? Esse livro Amigo, que foi psicografado pelo Chico, mas a autoria é de Emmanuel, né? Esse espírito que era o espírito protetor aí do Chico, o seu orientador espiritual. É, é um livro pequeno, mas assim muito interessante. O Emmanuel, inclusive, lá na introdução, antes de começar, né, a trazer cada um dos capítulos, ele explica: olha, muita gente me pede orientação. Eu gostaria realmente de poder receber cada um de vocês, né, para poder conversar especificamente sobre as dificuldades, né, de cada um. Infelizmente, não existe tempo, não é possível fazer isso. E olha que na época dele era pior ainda, não tinha esse recurso que a gente tem, né, agora do smartphone, de poder falar, de conversar, cada um do seu lugar, etc., sem a necessidade de estar realmente no mesmo espaço físico. Mas ele convida, né? Então, o que ele faz? E essa é uma reflexão que eu estava fazendo antes de a gente começar, que é muito interessante, né? Cada um desses livros psicografados pelo Chico, 412 no total, cada uma dessas mensagens que foram trazidas, seja por Emmanuel, seja pelos N outros autores espirituais, né, da obra psicografada pelo Chico, trazem essa coisa
bacana de você poder conversar com esse espírito ou esse espírito conversar contigo, né, trazendo noções que são para a vida, né, trazendo informações do mundo espiritual, trazendo orientações que nos ajudam a fazer escolhas melhores, que nos ajudam a nos transformar em espíritos melhores, né. Então, convido vocês a pegar esse livro. Claro, vocês vão perceber, até pela leitura que o Nando está fazendo agora, que apesar de não ser tão antigo, 1979 é a data de publicação. Bom, sei lá se não dá se dá hoje em dia para falar que já não é mais tanto tão antigo, né. Para nós que vivemos, os anos 70, os anos 80, né, não parece ser tão antigo. Muito provavelmente, muitos de vocês sequer eram nascidos em 1979, né. Agora, não é tão antigo, a gente não está falando de 30, de 40. Apesar disso, a linguagem que Emmanuel usa é uma linguagem que para os dias atuais ela é um tanto rebuscada, ela é um tanto difícil, mas mas a língua portuguesa é muito bonita, então cada palavra ela diz muita coisa, né. Então, sim, conforme você vai lendo, é importante, antes de querer extrair a informação que ele está passando, entender o que ele está dizendo, né. Então, indução, o que que é induzir, né? É ser causa, é dar motivo, é inspirar, é provocar uma pessoa a fazer alguma coisa, né. Lembrando que o título deste capítulo específico é indução, né. Eh, ele começa lembrando isso que a gente sempre fala, né, somos espíritos imortais. Esta informação parece simples, mas não é. Sermos espíritos imortais implica, lembra, gente? Não é ter começo, nós somos criados por Deus em algum momento, sei lá quando, mas a imortalidade, a eternidade à nossa frente. Se nós temos a eternidade e não um punhado de anos, né, o que tem um punhado de anos pela frente é só esse corpo que nós estamos usando neste momento, assim como eu estou usando esta camisa neste momento, que não vai durar para sempre, né? Assim como essa camisa não vai durar para sempre, este corpo que eu estou usando também não vai durar para sempre. Ele tem aí um determinado tempo de existência pela frente. Saber disso é importante, né? Então significa o quê? Estas pessoas que estão conosco neste momento, que é o que ele está dizendo aqui, nesse comecinho do capítulo, elas estão momentaneamente, mas nós vamos nos reencontrando ao longo da nossa imortalidade. Muitas vezes, por quê? Qual que é o objetivo de nós estarmos juntos? E isso é o importante de lembrar. Sermos melhores, transformarmos relações entre nós, espíritos, que talvez um dia não tenham sido muito boas, em relações de amor verdadeiro. Então, por mais difícil que seja a relação, mesmo que você não saiba exatamente por que, né, às vezes tem pessoas que a gente encontra pela primeira vez e é como se a gente conhecesse da vida toda. Tem pessoas que nós recebemos como filhos, temos como irmãos, temos como pais, temos como familiares próximos, e é difícil, não é uma relação fácil. Se nós lembrarmos que não é a primeira vez que nós os estamos encontrando, isso vai facilitar muito o entendimento. Ah, mas por quê? Porque não interessa. Se interessasse, a gente lembrava. Lembrem-se disso. O esquecimento é uma bênção. Muito provavelmente, se você soubesse, se você tivesse conhecimento de qual o motivo que essa relação é tão difícil, aí que ela seria mais difícil ainda, né? Não lembrar que você já teve um grande problema com esse espírito em algum outro momento, né? Em algum outro capítulo desse livro da nossa existência, nos ajuda a entender o que é mais importante. Estamos juntos novamente para melhorar a relação. Então, façamos tudo o que é possível para melhorarmos essa relação. Certo, Nando?
Isso. Você bem lembrou da questão da indução, né? E até também tem na parte de eletrônica, de elétrica, tem, né, a indução, né? É. Tem a Começa indução, na física. isso, na física, e aí, após isso, precisa-se da ação, né? Que é o tema de hoje, dessa parte do nossa mensagem aqui do Emmanuel. Ele fala Isso aí. assim, então, Edson, e você que está aí, querida e querido telespectador, não é unicamente a noção de culpa e a dor causada por certos prejuízos que se fazem suscetíveis de conduzir uma criatura ao desequilíbrio ou à autodestruição. A nossa possível atitude condenatória, em muitos casos, é fator desencadeante que a impele para a loucura ou para o suicídio. Que responsabilidade, né, Edson? E a gente muitas vezes. Falha, esquece, né? Nós na psicologia, quando a gente fala que nós temos uma escuta treinada, né? É justamente por causa disso. Esse é o nosso exercício constante. Ouvir com carinho, com respeito. E isso é uma coisa que Emmanuel está lembrando para que todos nós façamos, né? Muitas vezes a gente recebe no consultório aquele pai, aquela mãe que está com dificuldade de relacionamento com seus filhos. E quando você conversa, quando você busca entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, é que normalmente esse pai e essa mãe se colocam no relacionamento com os filhos numa condição de alguém que está acima, de alguém que impõe, né? De alguém que estabelece as regras, de alguém que diz como tudo deve ou não deve ser feito. Sim, o pai, a mãe, o avô hoje em dia, né? O familiar, ele é sim responsável pela orientação. Agora, orientar não implica determinar, muitas vezes, né? Estou dizendo que pai e mãe têm que ser amigo de filho? Não. Paternidade e maternidade implica um outro lugar. Não é esse lugar do amigo. Amigo é aquele que diz o que a pessoa quer ouvir. Amigo não diz necessariamente o que a pessoa precisa ouvir. Muitas vezes os pais têm que fazer isso. Agora, como fazer isso? Fazer isso numa posição não de superioridade, não de imposição, mas se colocando mesmo, né, na condição de alguém que está buscando entender o que está acontecendo com ele, né? E entendendo, se colocando no lugar, essa coisa da empatia que se fala tanto e que é tão difícil de colocar em prática, né? Antes de dizer como deve ser feito, buscar se colocar no lugar, se tivesse aquela idade, se estivesse naquela situação, né? Para realmente poder tentar orientar de uma maneira bacana, né? Estas pessoas que estão conosco, de novo, não estão à toa, né? Nós recebemos, se os recebemos, por exemplo, como filhos, temos sim a obrigação da orientação, mas principalmente, que é o que ele colocou lá enquanto espíritos imortais, nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade, né, de melhorar essa nossa relação com estes espíritos. Ora, estamos pais, mães, ora, estamos filhos. A gente não pode esquecer isso, né? Então, estar pai e mãe nesse momento impõe responsabilidade. Por exemplo, pai e mãe, né? Impõe responsabilidade, sim, mas nunca perder de vista essa ideia de que é amor, é amar, né? É para aprender a amar que a gente está tão próximo, né? Mais uma vez, em mais uma encarnação. Sim, Seguindo? porque Uhum. nós, né, Edson, podemos ser agente de alguma impulsão, de alguma influência, né, que pode levar desencadear, como ele fala aqui, né, alguma Isso. situação, né? Isso que ele fala, né, de levar ao desequilíbrio, levar à destruição. Nós acabamos de sair aí do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao suicídio.
né? Quantas vezes a gente recebe em consultório adolescentes, né, pessoas que tentaram o suicídio. E normalmente, quando você vai fazer uma análise disso, foi desencadeado por alguma coisa. Por exemplo, e muitas vezes, desencadeado pelo que ouviram de alguém que era muito importante para eles, né? E aí chegam à conclusão de que não existe outra saída. Essa dor provocada pela falta, pela incompreensão, muitas vezes é uma dor emocional muito mais difícil de ser enfrentada do que dores físicas. Tá? Então, muito cuidado. Parece que não, mas às vezes uma palavra pode ferir muito mais do que um golpe, do que um soco, do que né, do que alguma coisa física. É isso mesmo. A partir dessa semente, dessa palavrinha, às vezes pode realmente criar um problemão, né? É aquela, quando a gente coloca o fermento na massa, ela vai crescer. Ele continua dizendo aqui, então, em vista disso, se consegues discernir os riscos, né, os riscos em que se encontram determinados irmãos, usa a caridade do entendimento para com eles, a fim de que não venhas precipitá-los em riscos maiores. Ele ainda, né, dá mais uma ênfase ainda a isso, para a gente ter esse cuidado, né? Os riscos que a gente pode causar, tudo vem também, às vezes, através de uma palavra, que aí a pessoa, aquilo vai fermentando na mente, a nossa mente, ela é incrível, né? Ela fermenta mesmo, e aí a gente, sem saber, às vezes a gente, não que a gente disse inocentemente, mas a gente disse, né, irresponsavelmente, às vezes, né? Num momento em que a gente não está bem, está nervoso, aí solta aquela, aquela palavra, né, Edson? E aí a coisa complica. Muitas vezes sem cuidado, sem atenção, né, que de novo, e aqui eu reforço, gente, eu diria que é uma das grandes dificuldades que nós estamos vivendo nos dias atuais. Dificuldade de comunicação. Essa pandemia, né, que está impondo essa restrição, que está fazendo com que as famílias fiquem mais juntas, quando você olha, e muitos estudos estão sendo feitos sobre isso, já são meses de confinamento, o que a gente começa a perceber? Apesar de as famílias estarem confinadas, estarem sendo obrigadas a ficar juntos no mesmo espaço, e às vezes é uma casa, um apartamento de 50, 60 metros quadrados, são espaços muito pequenos. Ainda assim, cada uma dessas pessoas, membros dessas famílias, estão nos seus quartos, com os seus celulares, com os seus computadores, com os seus aparelhos eletrônicos. E essa família que está obrigada a ficar já há tantos meses presas, confinadas num mesmo espaço físico, não estão juntas, não estão conversando, não estão se comunicando, não estão aproveitando isso que pode ser encarado como uma oportunidade, né? Afinal de contas, fala aí, alguém que foi obrigado desta forma como nós temos sido a ficar tão juntos assim com estes entes que teoricamente são os mais próximos, que são os familiares. É ou não é? Isso pode ser encarado como uma oportunidade, mas que a gente percebe não está sendo aproveitada muitas vezes, Né? né? Às vezes, isso que o Emmanuel falou aqui, ó, você prestar atenção e discernir, né, e perceber os riscos, as dificuldades pelas quais esta pessoa que está aí confinada contigo em casa está passando, às vezes essa pessoa está entrando numa depressão profunda e ninguém percebe, gente. Não é porque ela não está dizendo que isso não está acontecendo, né? Prestar realmente atenção, colocar a atenção nessas pessoas que estão à nossa volta. Ele tá tudo certo mesmo? Será que não tem alguma coisa acontecendo? Por que que fica tanto tempo dentro do quarto?
Ah, é por causa do celular e se atribui a culpa ao celular. Será que é o celular o culpado? Ou será que o celular é uma saída, é uma fuga, é uma maneira de lidar com essa coisa que está acontecendo com ele? Você só vai conseguir perceber se você colocar a sua atenção. Se, como disse aqui, né, o Emmanuel, prestar atenção para discernir, para identificar algum risco que essas pessoas que estão à sua volta estão vivenciando. Se estiverem vivenciando, é da caridade que a gente precisa utilizar. E lembra o que é caridade, como entendido caridade por Jesus, né? É benevolência para com o outro. É buscar fazer o bem de alguma maneira. E, gente, não é só para o desconhecido que mora na rua, é principalmente para esse conhecido que mora com você, né? Ser benevolente para com ele, ser indulgente para com as dificuldades que ele tem, né? Entender que ele é um espírito em processo de desenvolvimento. Ele não é perfeito, assim como nós também não somos, né? Longe disso. E perdão, caridade, como Jesus entendia, é benevolência, indulgência e perdão. Perdoar não é porque fez alguma coisa ruim, né? Alguma coisa que às vezes para nós mesmos nos magoou, nos ofendeu, né? Essa coisa de, eu falo isso muito em terapia de casal, né, Nando? É assim, escuta, gente, vocês brigaram, beleza? Então um de costas para o outro, um bravo com o outro, certo? Isso aí vai durar quanto? Vai durar para sempre? Não. Se não vai durar para sempre, estão perdendo tempo. Vamos combinar que já estão aí há 2 semanas brigados e para quê? Né? Aquele Se bico, vão né? fazer as pazes. Aquele bicão assim. Não é É, desperdício de tempo e de energia. Senta e conversa. Sem briga, sem querer impor para o outro aquilo que você acredita que é o certo ou que é o errado. Mas conversa, comunicação, você tem que falar, mas você tem que ouvir também, né? Ouça o que o outro tem a te dizer. Por que que... E, gente, quando as pessoas se dispõem a fazer isso, na grande maioria das vezes, descobrem que estão falando da mesma coisa, estão querendo dizer a mesma coisa, mas usando palavras que o outro entendeu diferente. Comunicação, aprender a expressar o que está sentindo, dizer para o outro o que está sentindo. Só que sem imposição, sem reclamação. Não é para reclamar, não é para impor, é para se expressar. Veja, de novo, a pandemia está nos dando essa oportunidade. Estarmos mais próximos e criando mais momentos, afinal de contas, é o dia inteiro junto, né? Para poder melhorar essa comunicação. Gente, vamos aproveitar. Nunca fez, não é fácil, não. é Né, uma agora, coisa que né? tem que ser A desenvolvida. Agora. oportunidade surgiu, né? E Isso. o Emmanuel continua dizendo aqui, olha, se pessoas estimáveis caíram em erro, não lhes aumente o peso da culpa, destacando-lhes esse ou aquele gesto infeliz, né? Aos enfermos não te dirijas comentando-lhes os males, para que esses mesmos males não lhes cresçam na imaginação, né? Então é aquilo, você vai colocando fermento, você instiga, né? Vai instigando mais, você muitas vezes vê, lógico, o erro na pessoa, mas ainda você acrescenta quando você fica apontando o dedo, fica lá na ferida, né? Fazendo aquele movimento de machucar mais ainda. Então a gente precisa muitas vezes daquela água da paz, né? Vamos combinar que apontar o dedo é a coisa mais fácil de é, fazer, né, gente? isso. Todo mundo consegue apontar o dedo, apontar o erro, mostrar onde o outro não está sendo feliz. Agora, atenção não é isso. Atenção não é apontar o dedo para o erro do outro. Atenção é você perceber que o outro não está
que está errando, às vezes, principalmente, inclusive, quando ele não está percebendo. E, de novo, comunicação. Sentar e conversar a respeito. Escuta, você percebeu que quando você disse isso ou aquilo, que quando você fez isso ou aquilo, você acabou provocando dor e tristeza em determinada pessoa? Você percebeu que apesar de você estar certo, de você estar certa, né, de eu concordar com o teu ponto de vista, a maneira que você usou para dizer isso ou aquilo acabou magoando, acabou entristecendo, e apesar de a mensagem ser correta, ela não foi entendida pelo nosso filho, pelo seu amigo, pelo seu funcionário, etc., por causa da maneira como você disse, será que não vale a pena, já que o teu objetivo é orientar, e de novo a mensagem está correta, será que não vale a pena tentar maneiras diferentes de dizer a mesma coisa para que o teu objetivo seja alcançado? Gente, concorda que esta maneira de conversar é completamente... Ah, olha o jeito que você falou com ele. Por isso que ele não falou, né? Por isso que você não consegue nunca falar nada com ninguém. Gente, esse tipo de coisa Verdade. serve para quê? Quem que muda a atitude ouvindo desta maneira? Agora, levando a reflexão, pensando, será que não existem mesmo maneiras um pouquinho melhores de fazer exatamente a mesma coisa? Sempre tem, né? Nós estamos nesse processo de crescimento, de aprendizado, justamente para aprender isso, de novo, a nos comunicarmos melhor, né? Por mais que você já tenha aprendido na vida, por mais que você já saiba, né, das coisas na vida, saber não quer dizer praticamente nada se você não conseguir transmitir esse conhecimento, principalmente para as pessoas mais próximas, para os familiares, para esses que moram com você, de uma maneira que realmente essa mensagem seja assimilada, seja entendida por aqueles para os quais você está encaminhando. Né, Nando? Exato. E só para completar esse trecho do texto, então ele fala também da frase triste para os tristes, né? É mais um toque de sombra, ampliando-lhes a angústia. E perante os aflitos, não apresentes esse ou aquele quadro de inquietação capaz de impulsioná-los ao desespero, né? Sugestões que não vão ajudar em nada. A pessoa já está lá, de repente, triste, angustiada, aí você vai, vamos assistir esse filme, aí coloca um filme ali para assistir, pelo amor de Deus, ou então vou assistir um noticiário aí, né, com crimes e aqueles exacerbação daquela situação, quer dizer, você joga a pessoa mais para baixo ainda, né? Você quer ver uma coisa que está acontecendo muito agora em tempo de pandemia? As pessoas não estão podendo se encontrar. Então, o que elas fazem? Elas ligam, né, para os outros. Videochamada. Hoje a gente tem essa possibilidade com os smartphones. E aí, ao invés de transmitir uma mensagem de alento, uma mensagem positiva, ai, eu não aguento mais. Ai, porque eu não sei, eu já não saio, eu não sei quanto. Ai, como eu queria poder Verdade. sair, não sei o quê. Ah, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha mulher, não aguento mais meus filhos, eu não aguento. Gente do céu, todas as coisas que acontecem conosco podem ser vistas, enxergadas, entendidas como oportunidades. A gente acabou de falar aqui várias vezes em quantas oportunidades que esta situação de pandemia e de confinamento estão nos proporcionando. Ao invés de ficar reclamando, né, do que está acontecendo, olha para as oportunidades e, mais importante, aproveita as oportunidades. Vai conversar com alguém sobre, ao invés de ficar levando esse monte de coisa negativa, pelo contrário, leva coisas positivas. Tem muita coisa, como sempre, tem muita coisa. Veja, gente, essa semana, olha que coisa. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Essa semana eu
participei de 2 congressos diferentes, um em Goiás e outro em Minas. Vocês têm noção da maravilha que é isso? Poder participar de 2 congressos, um em Goiás e outro em Minas Gerais, daqui, desse jeito, sabe, sem ter que ir para lá. Pegar avião, né? Não, Gasto, gente, hotel, tudo. a O gente próprio, gasta né? 2 vezes, porque É. além de gastar para ir, né, você ainda deixa de ganhar porque não está trabalhando aqui, né? É. Eu estava comentando isso com os colegas, etc. Eh, gente, maravilhoso. Eu tô, né, a quantidade de lives, a quantidade de eventos que estão acontecendo desta maneira aqui é enorme. Então, dá para participar de muita coisa que em condições normais, fisicamente, você teria que escolher. Agora não, dá para no mesmo dia, inclusive, assistir muitas coisas diferentes. Tem pacientes meus que não querem voltar à condição de ir para o consultório. Eu já estou atendendo no consultório presencialmente, mas tem pacientes que não. O tempo que eu gasto para ir, para voltar, vamos continuar desse jeito aqui, porque está funcionando, né? Funciona, não é um impedimento. Ou seja, esta pandemia e essa situação de isolamento, de confinamento, se traz inconvenientes, trouxe muita coisa boa. Minha esposa é professora e ela dá aula em universidade em Sim. vários campos diferentes, né? Em vários lugares, bairros de São Paulo. Então, ora é Barra Funda, Santo Amaro, Vergueiro, Vila Mais, são lugares diferentes. Vocês têm noção da quantidade de gasolina que a gente economizou ao longo desses meses? É verdade. E tempo, né? Santo Amaro, por exemplo, É. nós moramos em Guarulhos. É o É extremo, né? extremo sair de Guarulhos e chegar em Santo Amaro neste horário, que seria para dar aula às 7 horas da noite, ela tem que sair daqui às 4. São 3 horas de deslocamento dentro de São Paulo, de Guarulhos até Santo Amaro, ou seja, de um bairro a outro. Guarulhos é um município, né? Aqueles que... Isso se não chover, né, Edson? Gente, tá? 3 horas para ir, É 3 horas para complicado. voltar, 6 horas de deslocamento para ir trabalhar é uma coisa maluca. Aqui não, Não é né? fácil, Você liga o né? computador 10 minutos antes, entra lá, prepara tudo bonitinho. É uma É uma beleza, né, Edson? beleza, é uma oportunidade. É. Vamos olhar para essa parte que é a parte boa. Muito bem, então a gente vai dar uma pausa aqui nos comentários, nas reflexões, na mensagem, para a gente fazer aquela prece, aquela oração, aquela vibração. E hoje eu quero pedir para o Edson fazer para nós, né? Opa, Para nos conectar aí com a com espiritualidade. certeza. Então, Edson, vamos Então, lá. Pode iniciar aí, vamos. então, A o momento. prece, né? As vibrações, e aí eu vou pedir para que vocês, se não colocarem, coloquem rapidamente um copinho de água aí do teu lado, né? É uma fluidificação à distância, é uma transformação desta água em medicamento que vai sim ser realizada à distância, mas eu quero te lembrar que você não precisa que alguém faça isso por você. Você próprio sempre pode fazer. E é da mesma maneira, pedindo o auxílio dos amigos da espiritualidade maior e usando as tuas energias de espírito encarnado, esse fluido vital que só nós, que estamos aqui utilizando um corpo de carne e osso, temos, e é através dessa energia que esta água que você colocou agora será agora transformada em medicamento. Então eu te convido a fechar os olhos para que nós possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, para que nós possamos colocar a nossa atenção neste momento na imagem de Jesus, né? Cada um tem a imagem de Jesus aí em suas mentes, para que nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de podermos ter conversado um pouquinho à luz das mensagens de Emmanuel através desse amigo querido Francisco Cândido Xavier, né? Sobre estas atitudes práticas que permeiam, que envolvem a nossa vida todo o tempo e para as quais e nas quais nem sempre
a gente consegue colocar a nossa atenção. Então, que nós possamos, com o pensamento em Jesus, agradecer por todas as oportunidades que mesmo as maiores dificuldades nos trazem. Que nós possamos ter olhos de ouvir, como nos pediu Jesus, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos pediu Jesus, para que a gente possa perceber em todas as situações as oportunidades que elas nos trazem, as oportunidades que elas nos apresentem, para que possamos aproveitar cada uma dessas oportunidades. Para isso, rogamos a Jesus e aos amigos queridos da espiritualidade maior que continuem a nos orientar, que continuem a nos influenciar, que continuem a nos ajudar nesse processo que é individual de transformação de cada um de nós. Que nós possamos agora todos juntos envolver esta água que foi colocada ao nosso lado com as nossas melhores energias, para que com a ajuda dos amigos queridos da espiritualidade maior, unindo a nossa energia de espíritos encarnados, as energias deles, de espíritos desencarnados, transformando essa água em remédio, em medicamento salutar, que vai atuar sobre os nossos corpos físicos, promovendo a cura de todo e qualquer mal físico. Muito obrigado mais uma vez. Que todos esses irmãos que de alguma maneira necessitem neste momento sejam também envolvidos por essas nossas melhores energias, de maneira a que se sintam melhor, de maneira que se transformem. Que cada um agora visualize aquele ente querido que você sabe precisa desse abraço carinhoso, que eles recebam esse nosso abraço e que a partir desse abraço encontrem ânimo, encontrem energia para continuar seguindo em frente, aproveitando todas as oportunidades que nos são trazidas e que nos são dadas por nosso Mestre Jesus. Estejam todos bem, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. E que gostoso a gente, né, receber essas vibrações, essa energia tão boa aí através da prece que o Edson conduziu aí para todos nós. A gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, aí patrocine pelo menos um minuto que seja da programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então aí na sua telinha, olha, você vai encontrar aí o site amigosdaboanova.com.br. Aí você entra lá, tem chat, tem o WhatsApp, tem o telefone fixo, você conhece como que funciona o Clube Amigos da Boa Nova. E também tem aí, na sua telinha vai aparecer agora, os telefones para você ligar, o fixo e o WhatsApp para você se comunicar. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova, participe, esteja conosco nessa jornada aqui de comunicação do bem e do espiritismo. Muito bem, então, Edson, aqui os últimos parágrafos que a mensagem nos traz. Então, ele fala aqui, o Emmanuel, recorda que toda conversação está carregada de poder criativo. Usa o verbo para o bem e faze com ele a felicidade de quantos te compartilham a vida. Olha que beleza, né? Que a gente pode, com o verbo, né? O princípio, né, foi o verbo, né? Então, a palavra ela é geradora, ela é indutora, ela impulsiona uma ação. Para o bem como para o mal. Então, É. agora, entendendo isso, cuidado, atenção, né? Nós temos uma boca e dois ouvidos, não é à toa. E esses ouvidos a boca mais próxima desses ouvidos é a nossa. Presta atenção no que você está dizendo. Presta atenção no como você está dizendo. Isso que sai da tua boca está ajudando todas essas pessoas que estão à sua volta ou não? Se não, vamos mudar esta forma de usar esta capacidade divina. Capacidade divina, gente. Poder se comunicar, poder transmitir uma ideia através, né, da voz é
bênção divina, vamos aproveitar e mudar. Se você entende que isso que está saindo da sua boca não é produtivo, não está ajudando, não semeia coisas boas, é só mudar, é só começar a ter um pouquinho mais de atenção, ler essas mensagens, entendê-las e transmiti-las de uma forma que o objetivo, que é o outro aproveitar de alguma maneira, seja realizado. Para grandes plateias, numa televisão, numa rádio, num púlpito, num palco, não necessariamente. O mais importante, as pessoas que realmente precisam ouvir, são essas que compartilham a sua casa contigo. São essas com as quais você convive todos os dias. Essa é a tua plateia mais importante. Esses são os ouvintes que realmente interessam. De novo, nós não estamos juntos por acaso. Beleza? Vamos aproveitar essa ferramenta bendita que nos foi dada por Deus? É isso mesmo. E aí ele encerra aqui com esse último parágrafo dizendo o seguinte: não é apenas o mal que praticamos àquele que se nos debita nas contas kármicas a pagar, mas igualmente há aqueles outros males que sugerimos ao próximo, impelindo-os a semelhantes às faltas determinadas pela nossa capacidade de criar imagens nos cérebros alheios com o pincel de nossos apontamentos e com as nossas tintas de indução. Então, Que tipo de imagem, que tipo de pintura você está criando nas telas mentais destas pessoas que estão ao teu lado, né? Paisagens coloridas que induzem à alegria, à felicidade e ao aproveitamento dessa vida, ou lugares sombrios, lugares difíceis que levam tristeza, que levam sensação de frio, de solidão, né? Veja, o pincel está na tua mão, a paleta de cores também está na tua mão. O que você vai escolher e o que você vai pintar depende de você. Ah, eu não tinha percebido que eu estava pintando coisas meio difíceis, que eu estava colocando o foco nas dificuldades ao invés de nas oportunidades. Beleza. Isso foi daqui para trás. Daqui para frente, você tem a oportunidade de mudar isso completamente. Mude, mude. Sempre é tempo de mudar para melhor. Nós temos a imortalidade justamente para a gente não esquecer disso, né? O que aconteceu até agora, como dizia o Chico, não tem o que fazer, está acontecido, não tem mais como alterar. Agora, como é que vai ser o teu futuro? Depende do que você vai começar a fazer neste momento, a partir deste momento. Se o pincel é teu e a paleta de cores também, gente, olha essa tela atrás do Nando, né? Olha a coisa mais linda, mais colorida, que você olha e sente alegria, uma energia boa. Vamos fazer isso na vida dessas pessoas que estão ao nosso lado. Combinado, gente? essa pintura aqui quem fez foi minha Ai, que filha. lindo! Olha que... Ó, tá vendo? É disso que a gente está Colorido, falando. bem colorido. Uhum. Então, Edson, a gente está chegando ao final aí de mais um Alvorada e eu quero agradecer-te aí pelo seu tempo aí dedicado a todos os nossos telespectadores e te agradecer aí por estar com a gente hoje, viu, Eu que Edson? agradeço pela oportunidade. De novo, quero ressaltar a saudade que eu estou de cada um de vocês, que nós possamos voltar a nos encontrar com, né, mais vezes, né, com maior probabilidade. E espero sinceramente, gente, porque senão essa nossa conversa não tem sentido. Eu espero sinceramente que alguma coisa disso que a gente conversou aqui hoje realmente faça alguma diferença e provoque de alguma maneira essas mudanças que são tão importantes na nossa maneira de nos comportarmos, na nossa maneira de nos comunicarmos. E, de novo, especialmente com essas pessoas que são as pessoas mais próximas de cada um de nós. Beijo no coração de vocês. Nando, abraço carinhoso, saudades mesmo de poder abraçar de Abraço. verdade pessoalmente, mas daqui a pouco a gente volta a fazer isso.
E estamos juntos, né? De Tamo alguma junto forma a gente está sempre. junto, como aí você falou dos congressos, a gente tem que desfrutar pelo menos disso aqui, da que a tecnologia nos Com oferece, né? certeza. Então, gratidão aí, muita paz e muita luz aí para você que acompanhou o Alvorada. Voltamos a semana que vem, todo sábado aí, 8 horas da manhã, esse é o novo, né, programa Alvorada. Agradecer a você, muita paz, muita luz aí. Namastê, né? Que o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E tchau, 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 Edson. Beijo no coração. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.